a próxima palestra, que na verdade vai ser um minicurso de gestão de resíduos, ministrado pelo professor Wellington Ribeiro, com mediação do professor doutor Danton Heleno Gameiro, e também com a participação da professora doutora Kelly dos Santos Alves. Então, agradecer também a todo mundo que participou, né, a todos os espectadores. Quero dizer também que o certificado, o link de emissão do certificado está no chat, para quem ainda não conseguiu preencher. E antes de passar a palavra para o professor Wellington, para já dar início ao minicurso dele, só contar um pouco do background, né, de alguns dos participantes. O professor Wellington, claro, o palestrante, né, a pessoa que vai ministrar o minicurso, ele é geógrafo, professor na Secretaria de Estado de Minas Gerais e mestrando do Programa de Sustentabilidade Socioeconômica Ambiental da UFOP. E o professor doutor Danton Heleno Gameiro, ele é graduado em Engenharia Metalúrgica pela UFOP, mestrado em Engenharia Metalúrgica pela PUC-RJ e doutorado em Engenharia Metalúrgica e de Materiais pela Federal do Rio de Janeiro. Atualmente é professor titular dos cursos de Engenharia Metalúrgica e Engenharia Ambiental da Escola de Minas, da Universidade Federal de Ouro Preto, assim como professor e membro do colegiado do Programa de Pós-Graduação. E a professora Kelly, coordenadora do Programa de Mestrado em Sustentabilidade, que é esse mesmo programa de pós-graduação. Então, agora eu vou passar oficialmente a palavra para o Wellington, para que ele possa dar início ao seu mini curso. À vontade, professor. Vamos lá. Primeiramente, agradecer a todos e a todas. Mais uma vez, bom dia. Vamos dar início aqui ao nosso mini curso, né, de gestão de resíduos sólidos. Eu vou tentar aqui pelo tempo fazer uma pincelada. Vou ter que pedir autorização para estar compartilhando a tela. Está dando disponível aqui. Prontinho, professor. Agora vai. Muito bem. Beleza. Gente, primeiramente, quero agradecer, né, à Universidade Federal de Ouro Preto, né, a nossa coordenadora, a professora Kelly, pelo espaço para estar fazendo essa apresentação aqui. Agradecer o meu mestre, aí, o meu orientador, o professor Danton, né, Heleno Gameiro, pessoa muito competente, professor muito querido na universidade, para estar fazendo a mediação aí. Então, gente, a minha formação, eu sou geógrafo, eu tenho licenciatura e bacharelado nessa área, né, dita aí pelo Rafael. Tenho uma licenciatura também em segurança do trabalho, especialista em engenharia ambiental e mestrando do programa de sustentabilidade. Bem, para dar um início à nossa apresentação, eu tenho que comentar um pouco aí sobre a Lei 12.305 de 2010, né, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, eu me balizo por essa legislação, né? Eu até penso como que demorou tanto tempo para ter uma legislação específica sobre a questão da destinação dos resíduos. Se você pegar a história do nosso país, foi muito tempo, né? E, na verdade, essa lei ela veio aí para nos colocarmos algumas diretrizes, algumas necessidades que são bem pontuais, bem específicas. Beleza. Separei aqui alguns tópicos, né? Eu vou estar falando de alguns, né, que são partes aí, diretrizes da legislação. A primeira delas fala assim, não geração dos resíduos. Hoje eu vejo isso quase como uma utopia, né? Vamos pegar no caso de uma empresa. Não tem como você produzir, né, sem gerar resíduos. Dentro da sua casa, né, você acaba gerando resíduo também. O tempo todo, nós estamos em movimento. Então, é meio que utópico. Mas a legislação fala assim, e aí, como proceder? Então, neste caso, o que a gente tem que fazer é diminuir a geração desses resíduos, né? Mas se a lei fala que eu não posso gerar, a gente sabe que alguma coisa já está errada a partir daí.
Então, eu tenho que diminuir a questão da geração desses resíduos. Beleza. Uma outra coisa é com relação ao plano de gestão. As organizações, elas têm de ter um plano de gestão de resíduos sólidos, né? Nós temos aqui, por exemplo, membros da Fundação Estadual do Meio Ambiente, né? Então, a maior parte das organizações, elas têm de declarar aquilo que é gerado, né, aquilo que ela produz sobre esses passivos ambientais. À medida de quê? À medida de inventários, né? Então, o órgão ambiental, ele faz um controle daquilo que é gerado dentro da empresa, né? E essa empresa, ela tem que declarar isso, né? Geralmente, os relatórios, eles são trimestrais, né? Partir do pressuposto da geração até uma estocagem provisória e, ao mesmo tempo, a destinação aí, ou os aterros industriais, ou se é um aterro sanitário. E aqui também a gente pode estar falando sobre a educação ambiental, né? Como que a educação ambiental ela é importante, né? Atuando diretamente com formas de sensibilização, programas de conscientização, treinamentos, diálogos diários de segurança, informativos, né? Então, o plano de gestão, para ele ser completo, ele tem que partir desse pressuposto aí, né? Principalmente com relação à educação ambiental. Fim dos lixões, né? Isso também é uma das diretrizes da lei. Só que, ao longo das minhas aulas aí, eu passo um vídeo, né, a maior parte de vocês aí, com certeza, já viram, chama Ilha das Flores. Esse vídeo, ele é antigo, ele é da década de 80, de 1989. Mas, se você pensar, hoje, de lá para cá, ainda nós temos lixões a céu aberto. Isso é contra a própria legislação, né? Umas 2 semanas atrás, eu estava vendo uma reportagem, né, no nosso país, principalmente na região Nordeste, aqui também, no nosso estado, ainda tem famílias que sobrevivem, né, da questão do garimpo do lixo, dos resíduos, né? E, de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, isso é o quê? Isso é errado, né? Os municípios, eles têm de fazer programas de gestão compartilhados, tá? E, ao mesmo tempo, incentivar a própria educação ambiental. E a própria legislação, ela diz que o município, quando ele tem 20 mil habitantes, ele tem de ter um aterro sanitário, né? Ele é responsável por estar criando os aterros sanitários. Aquele município que não tem condições, né, de ter um aterro sanitário, ele pode fazer essa gestão compartilhada, tá? Os aterros sanitários são obras de engenharia, né, na qual os resíduos eles são cobertos, confinados no final de cada jornada de trabalho, e também existe um monitoramento, um controle ambiental, tanto de gases, né, quanto do chorume, e também monitoramento geotécnico. Aqui em Belo Horizonte, nós temos um exemplo, que o aterro sanitário aqui do bairro Califórnia, existe uma concessão de crédito de carbono, né, de uma empresa italiana, que ela faz essa gestão, né, desse gás e acaba convertendo em energia. E ela vende esse gás para a Companhia Energética de Minas Gerais e acaba pagando também por esse recurso energético, né, o seu processo aí de conversão de energia. Tratamento e destinação final. Eu sempre gosto de estar falando sobre o tratamento dos resíduos e também da destinação final, porque isso acaba sendo uma gestão ambiental empresarial, né? A gente está tendo até uma aula com o professor Danton, ele explica isso muito bem, na elaboração do SGA. Então, o tratamento destes resíduos, eles podem, principalmente, ser uma tecnologia, uma inovação da própria empresa, para, às vezes, ela utilizar
esse resíduo como forma de produção mais limpa, incorporar nos seus processos de produção, né? Ou mesmo destinar para os aterros ou comunidade de coprocessamento de resíduos, como se fosse uma descontaminação e agregar custos menores aí para a empresa. Tá? E uma outra coisa que eu acho assim, extremamente importante da Política Nacional de Resíduos Sólidos é a questão da logística reversa, né? Principalmente aí com relação aos materiais eletroeletrônicos, né, produtos eletrônicos. Nós temos isso aí também no setor industrial, a partir de vasilhames, né, a partir de bombonas, vasilhames, no setor agrícola também a questão do agrotóxico. Logística reversa, ela funciona quando o cliente coloca, ele acaba terminando, né, a vida útil, acaba terminando a vida útil daquele resíduo e o fabricante ele tem que recolher. Eu sempre digo também que um grande exemplo de logística reversa seria a questão da bateria de carro. Quando você compra uma bateria, você tem que entregar a sua e adquirir uma nova. Então, isso faz parte aí de controle, né, dos órgãos ambientais que permitem também os fabricantes aí comercializarem. Então, a logística reversa é muito interessante, muito legal. Beleza. Com relação à classificação dos resíduos sólidos, né? Aqui eu estou falando de resíduos industriais. Tá? Isso aqui é de acordo com o NBR 10.004, de 2004. Os resíduos sólidos industriais eles podem ser classificados em classe 1, né, que são resíduos perigosos, que está no próximo slide, a classe 2 ou 2A, que são os resíduos não inertes, e a classe 2B ou classe 3, que são os resíduos inertes. Eu sempre falo que os resíduos, a maior parte, eles são, antigamente, né, no passado recente, ele era um problema para uma empresa. Hoje, ele acaba sendo o quê? Uma solução ao mesmo tempo, que tem como você aproveitar, principalmente subprodutos. Mas isso eu vou falar mais um pouco para frente. Os resíduos perigosos, então, eles apresentam características, né? Que características são essas? Características de inflamabilidade, características de corrosividade, de toxicidade, né, de reatividade, corrosividade, patogenicidade. Então, eles exigem tratamento e disposição especiais, né? No caso, por exemplo, pode ter uma coleta, né? Se for, no caso, do setor industrial, existe uma separação. Geralmente, as empresas elas têm de ter um galpão de resíduos sólidos industriais. Esses materiais eles têm de ser identificados, no caso de uma futura auditoria, ou, né, um sistema de gestão integrado, ou mesmo se tiver, por exemplo, uma auditoria não só ambiental, mas da qualidade também, todos os resíduos eles têm de ser pesados e identificados, né? E aqueles resíduos que são passíveis de processos aí industriais, em alguns casos, alguns podem ser controlados pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, principalmente se for resíduos radioativos. Os resíduos da classe 2A, eles são resíduos não inertes. Esse resíduo, gente, ele é muito semelhante ao resíduo domiciliar, porque ele é biodegradável, né? Ele é combustível ao mesmo tempo. Ele tem as características de combustibilidade, mas, ao mesmo tempo, ele é biodegradável. E é uma discussão muito grande, né? Hoje, o que é biodegradável e o que não é. Todo mundo aqui lembra da questão das sacolinhas plásticas, né? Que existe, em alguns casos aí, falaram que tinha sacolinha que durava, tinha a vida útil de 8 meses, né? No caso, biodegradável. Se ela não for biodegradável, ela pode ser o quê? Até de 100 a 400 anos o tempo de decomposição destes resíduos. Os resíduos inertes, eles são resíduos que não se decompõem na natureza, né? Eles apresentam, por exemplo, propriedades aí físicas
que submetidos a testes de solubilização, eles não alteram os padrões de qualidade da água, né? O problema todo aqui, desse tipo de resíduo, é que ele ocupa lugar no espaço. Então, a gente incentiva a questão da reciclagem e a reutilização em outros processos industriais. Por exemplo, a questão do tijolo, alguns tijolos ecoblocos, né, que nós chamamos, é a partir da reciclagem do entulho da construção civil. Assim como, por exemplo, vidros, pedaços de metais, né, a própria borracha, o plástico, entre outros aí. Com relação à coleta seletiva, eu coloquei essa frase aqui. A coleta seletiva, ela não é apenas uma questão ambiental, mas de saúde pública também. Por quê? Ela é importante porque, a partir dela, você evita a proliferação de vetores e a consequência de doenças aí, relacionando aí problemas, transtornos na saúde das pessoas. Então, com relação eu coloquei aqui algumas vantagens, a diminuição do consumo de matérias-primas virgens, né? Elas são... Peraí, deixa eu... Só um minutinho. Vou voltar aqui. Beleza. Então, gente, a diminuição do consumo de matérias-primas virgens, muitas delas não são renováveis e pode apresentar ainda exploração dispendiosa. Ou seja, você tem, por exemplo, a questão da mineração. Mineração, você acaba tirando aí do próprio meio ambiente, e isso existe uma possibilidade de esgotar alguns recursos, principalmente com relação ao tipo aí de material que você está retirando da natureza. Então, a reciclagem, ela é a melhor solução. Vamos colocar aqui, por exemplo, o alumínio. Para você retirar o alumínio da natureza, você tem que tirar em uma jazida que contém bauxita, né, e acabar delimitando aquilo ali para retirar, por exemplo, 1 quilo de alumínio. Tem que explorar uma área muito grande. Fora a questão da água, né? Você, por exemplo, para produzir 1 quilo de alumínio, você gasta, em média, 100 mil litros de água. A contribuição considerável na redução da poluição do solo, da água e do ar, isso é fato. A gente não pode descartar lixo em locais impróprios, principalmente rodovias, isso é crime ambiental. O descarte também em rios, né, mares, também isso é proibido. E também fazer queimada de resíduos, você tem a poluição do ar. A melhoria na limpeza da cidade e o aumento da qualidade da população, isso é notório também, né? Com a reciclagem todo mundo sai ganhando e as pessoas acabam tendo um aumento aí na qualidade de vida. Ninguém quer morar, né? Ninguém quer trabalhar em um local todo imundo, né? Todo sujo. Prolongamento da vida útil de aterros sanitários. Eu falo que aterro sanitário, o que deve para lá ser destinado é somente aquilo que é considerado rejeito. Existem muitos materiais que são reciclados que estão indo para os aterros, né? O nosso problema aqui em Belo Horizonte seria isso. Nós não temos local para descarte de resíduos sólidos. Então, existe aqui uma parceria com a cidade de Sabará e os resíduos daqui hoje, eles estão indo para lá. A melhoria na produção de compostos orgânicos, aqui a gente pode citar a questão da compostagem, a geração de empregos para a população não qualificada e a receita para os pequenos e microempresários. Aqui todo mundo sai ganhando, né? Com o incentivo da reciclagem, a pessoa começa a ser microempreendedor, né? Nessa questão. A geração de receita com a comercialização dos recicláveis, né? Também tem essa questão interessante. Você, com um produto reciclável, consegue até gerar receita, né, a partir disso, e também tem a questão do estímulo da concorrência. Uma vez que os produtos gerados a partir dos reciclados são comercializados em paralelos àqueles gerados a partir das matérias-primas virgens. Contribuição para a valorização da limpeza pública e também para formar uma consciência ecológica. Com relação à identificação das cores, essas cores elas são padrões, tá? Do CONAMA. Muita gente ainda acaba confundindo, né?
Eu sempre falo que fizeram uma pesquisa no Dia Mundial do Meio Ambiente, lá na Praça 7, né, perguntaram de 10 pessoas se essas 10 pessoas sabiam quais eram os coletores dos resíduos e qual tipo de resíduo de acordo com aquela cor. De uma projeção de 10, somente uma pessoa conseguiu acertar essas cores. Isso eu sempre trabalho nas aulas também, né, principalmente com relação a ser multiplicador, porque eu acho que tem que investir na base mesmo para ter uma sensibilização, uma educação ambiental. Então, o coletor azul, ele fala sobre o papel e papelão, o vermelho sobre o plástico, o verde, o vidro, o amarelo, o metal, o preto, tanto a borracha quanto a madeira, a laranja, os resíduos perigosos, o branco são os resíduos de serviço de saúde, né, que merece um destaque muito bacana, principalmente com a legislação da Anvisa, tá? O roxo, que são os resíduos radioativos, o marrom, que são os resíduos orgânicos, e o cinza como lixo não reciclado. Então, aqui, no caso da cor, o papel, por exemplo, tá, o papel, o que ele pode ser reciclado? Você tem jornais e revistas, as listas telefônicas, papel sulfite, papel de fax, folhas de caderno, formulários de computador, caixas em geral, papéis de embrulho, né, fotocópias, envelopes, rascunhos e por aí vai. Só um minutinho, gente. Aqui, ó, saiu um erro aqui, mas foi na formatação. Peço até desculpa para vocês, porque no caso do papel, efetivamente, a cor é azul, tá? Isso aqui foi uma falha que foi no processo na hora que eu salvei o arquivo. Mas, enfim, eu estou fazendo a ratificação aqui. O que não é reciclado? As etiquetas adesivas, o papel carbono, papel celofane, fita crepe, os papéis sanitários, papéis metalizados, parafinados, plastificados, guardanapos de tubos e fotografias. Por quê? Porque isso acaba atrapalhando o processo de reciclagem. Então, por isso que ele é considerado não reciclado. Agora está certo. A questão do plástico. A cor padrão é a vermelha, tá? O reciclável aqui nós temos os copinhos, as garrafas, os sacos, as sacolas, os frascos de produtos, né? Tampas, potes, canos e tubos de PVC, as embalagens, garrafa PET, né? E outros aí, óleo, vinagre, isso tudo é considerado reciclável. O que não é? Tomadas, cabos de panelas, adesivos, espumas, embalagens de metalizados, biscoito salgadinho. Eu coloquei isso aqui porque a gente tem que tomar muito cuidado com o caso de greenwash, né, que às vezes tem empresas que falam que são recicláveis e durante o seu processo aí produtivo, ela não é, né? Então eu coloquei essa observação aí. O vidro, eu acho que é o material mais difícil de trabalhar, né? Quando eu trabalhava na indústria, nós tínhamos que enviar materiais para outro estado, principalmente porque ele, através que ele não tem valor comercial, ele é muito difícil, porque para você reciclar o vidro, você tem que padronizar as cores, igual está aqui embaixo, né? Então, o que é reciclável? Garrafas, potes de conservas, embalagens, frasco de remédio, copos, cacos dos produtos citados, para-brisas. O que não é reciclável? Portas de vidros, os espelhos, box temperados, louças, cerâmicas, os óculos, pirex, porcelanas, vidros especiais, né? Tampa de forno e micro-ondas e tubo de TV. Metal. O que é reciclável aqui no caso? Tampinhas, né, de garrafas, latas em enlatados, panelas sem cabos, ferragens, arames, chapas, canos, pregos e cobre. O que não é? Clips, grampos, esponja de aço e aerosóis, latas de tinta, latas de verniz, solventes químicos e inseticidas. Nesse caso aqui, desses últimos, tanto lata de tinta, de verniz, produto químico, aqui nós temos a destinação para coprocessamento, tá? Ou mesmo para aterro industrial. Então, às vezes, você transformar em outro produto é um pouco mais complicado. Mas se for, por exemplo, destinar para o coprocessamento, pode ser. Você está o quê? Colocando esse resíduo como alimentador de alto forno. O clips e os grampos
para reciclar isso aqui tem que ter uma quantidade muito grande. Madeira, cor padrão aí, preta, também identifica a questão da borracha. Eu coloquei aqui pedaços de padiolas. Deve ter algumas pessoas aqui que não conhecem o que é uma padiola, mas uma padiola é um pallet, tá? São aqueles pallets que as empilhadeiras, para movimentação da base na carga, elas acabam sendo essa sustentação. Cabos de vassouras, mesas, caixas e caixotes, tábuas diversas. O que não é reciclável? Madeiras impregnadas com óleo ou piche, que são resíduos perigosos, tá? Os resíduos perigosos, eles têm uma cor aí padrão, que é essa cor laranja, tá? Materiais contaminados com óleo ou piche, que são as esponjas, as estopas, o papel, as madeiras, as embalagens diversas, contaminadas, as latas de tintas, latas de verniz, solventes químicos e inseticidas, tá? Destinação pode ser em aterro industrial classe 1, ou mesmo por coprocessamento, ou também o tratamento interno deste material dentro do processo industrial. No caso dos resíduos de serviço de saúde, a cor padrão é a branca, tá? Isso aqui é utilizado principalmente em clínicas médicas, odontológicas, veterinárias, serviço de necrópsia, IML, tá? E por aí vai. Algodão, seringas, gases, recipientes de soluções, materiais de enfermaria, em alguns casos, tem de ser incineração ou também alguns processos de autoclavagem. Resíduos orgânicos, você tem uma cor padrão, que é a cor marrom. Geralmente, dentro das empresas, você tem uma caçamba, que a cor dela é marrom. Ali você está trabalhando com as folhas, as podas de árvore, capina, restos de alimentos, por aí vai. E por último aqui, sobre a questão dos resíduos, né? Você tem a cor padrão aqui do lixo não reciclável, que é a cor cinza. Aqui nós temos uma espécie de Ctrl+C e Ctrl+V dos outros slides, né? Aquilo que não é passível de separação, ele tem que vir para cá. Cor padrão, cor cinza, ou seja, considerado rejeito, tá? Beleza. Eu coloquei isso aqui também, gente, que eu acho muito importante da gente estar falando sobre rede de responsabilidades dentro das empresas. E que rede de responsabilidade que é essa? Seria o transporte e destinação final dos resíduos. Geralmente, esses resíduos eles podem ir em carreta, né, carga seca, ou também caminhão báscula, em alguns casos, poucos, na verdade, ou até por ferrovias, bem pouco. Fabricante importador do veículo, né, você tem que ter lá o carregamento, o motorista ele pega uma nota fiscal, tá? E essa nota fiscal tem que ter informando ali a quantidade desses resíduos. Eu sempre digo que o resíduo ele não tem a questão, ele não recolhe impostos, na verdade, né? Tem uma legislação que ela é específica para a destinação dos resíduos aí. O risco do produto, né, deve ter sido identificado, as especificações e acondicionamento desses resíduos também, a especificação do veículo, no caso, a vistoria pelo Inmetro, o expedidor, o contratante do transporte. As operações de carga, acondicionamento, identificação, equipamento de emergência, treinamento do pessoal. Então, todas as pessoas elas têm de estar envolvidas aí com os treinamentos na área de segurança, principalmente se porventura tiver um acidente, essas pessoas acabarem tomando as medidas mitigadoras aí, né? E também de responsabilidade, desde o motorista até os operários, né? Os supervisores e por aí vai. Então, o transportador, como eu disse, por rodovia ou ferrovia, os veículos e os equipamentos. Certificado do veículo e equipamento a granel, a vistoria técnica, identificação de veículos, serviços técnicos especializados, a unidade de transbordo, se acontecer algum acidente. Eu já vi até aqui, por exemplo, na BR-381, mais ou menos uns 6 anos atrás, teve uma carreta que ela acabou tombando, né? E essa carreta, ela estava, parece que o transporte era de amônia, e teve um problema muito grande, porque o transbordo tinha que vir de outro estado,
Então, a rodovia ficou fechada por alguns dias e o prejuízo foi muito grande. O treinamento das pessoas, né, envolvidas e o uso dos EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. As alternativas para a gestão dos resíduos industriais. O coprocessamento, para quem não sabe, é a utilização do resíduo aí no processo produtivo na fabricação de cimento. A fabricação de cimento, você tem o clinker, que é a argila mais o calcário. Então, o resíduo ele serve como alimentador de alto forno. Comercialização é uma estratégia mais do que interessante, porque você pode comercializar os subprodutos, né? Subproduto, aquilo que restou de um processo industrial, você não pode vender como resíduo, mas você pode comercializar como matéria-prima para outro. Tratamento, como eu disse lá atrás, né, o tratamento é importante também, porque você consegue ter um processo nós chamamos de descontaminação dos resíduos, tá? Às vezes esse resíduo ele é da classe 1, por exemplo, o piche. Se você coloca o piche numa estufa, né, você consegue a volatilização, possivelmente, de hidrocarbonetos. Então, para você destinar esse material com um resíduo classe 1, às vezes ele tem um valor comercial não, um valor muito maior do que um do classe 2. Classe 1 perigoso, classe 2 não perigoso. Disposição final, que são disposições nos aterros, né, ou com o processamento, ou a incineração, ou em aterro industrial, ou aterro sanitário, né, ou com uma reciclagem, e por aí vai. A valorização é importante, né, porque a empresa acaba ganhando, você está movimentando, vendendo o papel, o plástico, a própria madeira, né, existem olarias que compram essas madeiras, então tem uma receita aí para as empresas. E a logística reversa, que é a responsabilidade do cliente aí, né, do fornecedor, na verdade, está recolhendo esses materiais que foram utilizados, como eu disse, tanto na indústria quanto aí no campo, né, os agrotóxicos aí, e a gente tem isso bastante. Eu coloquei aqui algumas observações, gente, quando nós faço esse treinamento aí no setor industrial, muitas pessoas têm dúvida, né? Seguem algumas observações diárias. O papel rascunho ideal, quando for descartar, é sempre rasgá-lo e não amassá-lo, pois uma vez amassado, o papel fica impossibilitado de ser reciclado. O papel sanitário, papel higiênico, papel molhado, toalha, guardanapos, eles devem ser descartados no coletor de lixo não reciclado. As madeiras contaminadas com óleo ou piche são classificadas como resíduos perigosos da classe 1. E as lâmpadas fluorescentes são recicladas após a descontaminação, principalmente pelo mercúrio que encontra nessas lâmpadas. Porque essa frase do nosso mestre Paulo Freire, né, que eu considero muito importante, que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Quem ensina aprende ao ensinar, e quem aprende ensina ao aprender. É isso, pessoal. Professor Wellington, muito obrigado pelo seu minicurso. Vou passar a palavra, então, para a professora Kelly e para o professor Danton, para eles fazerem as suas devidas colocações. Professora Kelly, pode ficar à vontade, professor Danton também. Bom dia mais uma vez, bom dia a todas e todos. Wellington, parabéns pela explanação. De fato, é um minicurso que depois, dependendo da sua disponibilidade, até, como eu disse, para uma alarde, né, no primeiro momento, da gente abrir no programa, Wellington, a possibilidade de etapas desse minicurso, dessa né, primeira apresentação para a gente, se você tiver disponível. Eu não sei se o professor Danton quer fazer alguma questão, mas eu vou tomar a liberdade já de fazer as minhas considerações. Acho que a primeira coisa a gente retomar, Wellington, da sua fala, é como que essa temática da gestão de resíduos ela faz parte do nosso cotidiano.
você traz aí elementos básicos que tangenciam, inclusive, o nosso comportamento. E na medida que a gente muda ou altera o nosso comportamento, a gente também começa a lidar, né, com aquilo que a gente chama de lixo, e às vezes eu até brinco, né, jogar o lixo na lixeira e não jogar o lixo no lixo, e parece uma bobagem, mas quando a gente reconhece que lixeira é aquele espaço, né, e que o lixo, quando entendido também como potencialidade econômica, ele começa a ter uma outra relação, né, no nosso contexto. E eu digo, você sabe bem, né, eu sou uma das adeptas da questão da compostagem. Então, eu não estou dizendo nem da questão da PET, nem de outras questões que a gente vê mais claramente do alumínio, enfim, que no nosso país, né, tem sido utilizado também como vertente econômica nas associações de catadores, enfim, que a gente poderia enveredar aí até por essa questão. Do ponto de vista social, então você trouxe aí do ponto de vista técnico, você traz alguma inserção também em termos de legislação, mas assim, do ponto de vista social e do comportamento, e essa pergunta que eu trago para você, como que você vê essa questão? Eu tô fugindo um pouco da sua fala, mas trazendo aqui porque me suscita isso também, né? E quando você faz a proposta de um mini curso, né? A gente pensar da destinação do lixo, sim, a gente pensar do tipo, então, da modalidade do lixo, a gente pensar das políticas públicas voltadas para a gestão de resíduos, mas de ordem prática e na casa da gente, então, como que seria essa questão, né, das possibilidades dentro da tipologia de resíduos, o resíduo doméstico. E depois aí queria que vocês aprofundassem um pouco mais nos outros tipos de resíduo, né, da destinação dos tipos de resíduo, que é uma coisa que você comentou, mas assim, mais especificamente, cada um de nós, enquanto cidadão, cidadã, né, de fato, se é possível ou se é ainda uma coisa utópica, porque a gente escuta o tempo todo, né, essa possibilidade que cada qual deve ter com o resíduo gerado. Uma outra coisa ainda que me remete é que a gente vive num momento que a gente gera muito resíduo, né? Então, assim, qualquer coisa que a gente compre, a gente tem uma geração assim, exacerbada de resíduo. Como lidar também com isso, não é? Porque é da ordem, você não consegue receber um presente se ele não tiver embrulhado nos 10 papéis, enfim. É claro que isso denota afetividade, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe as consequências disso. E a questão dentro aí da tipologia dos resíduos, né, os resíduos industriais, né? Os resíduos industriais e os resíduos químicos. Enfim, eu fiz um mundo aí, você tem pouquíssimo minuto para explanar e até me pedir prazo para falar isso depois. E eu vou ver aqui se tem perguntas, tá bem? Tá. Professora Kelly, o que acontece? A questão dos resíduos sólidos, dentro das nossas casas, eu sempre falo que o nosso papel de cidadão, muitas vezes, ele é colocado em questão. Por quê? A gente coloca aí culpa no governo, no serviço de coleta das prefeituras. Funciona mais ou menos assim. Primeiramente, será que eu faço a separação correta desses resíduos dentro da minha casa? Será que eu estou enviando corretamente as latinhas? Eu consigo entregar para um catador de materiais reciclados? Eu consigo fazer a entrega do papel, do plástico, para pontos de coleta seletiva, para unidades de pequenos volumes? Ou então eu faço a destinação corretamente lá para a Asmari, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, que é uma associação de catadores de materiais reciclados? Então, eu acho que, primeiramente, está dentro das nossas casas. Geralmente, os condomínios, alguns que são organizados, né? Mas será que o processo de geração de resíduos, a separação está correta? Precisa ter também esse acompanhamento,
né, dos condomínios, com o acompanhamento das nossas casas, e também na questão empresarial. Eu falo que a questão empresarial, eu já trabalhei com auditorias e com educação ambiental, é muito mais fácil, às vezes, porque você tem a questão do bolso das pessoas. Quando pesa no bolso, a empresa não é que ela ameaça, né? A empresa ela faz ameaça, mas ela coloca, por exemplo, metas, né? A própria meta como educação ambiental. Então, se uma pessoa descartar o lixo no local incorreto, né, igual eu citei aqui na apresentação, a gente tem principalmente o quê? Você não consegue separar corretamente os resíduos. Geralmente, a empresa tem uma unidade de triagem, você tem pessoas que trabalham com a separação, né? Nós chamamos de baias, né? Separa o papel, o plástico, o vidro, o metal. Então, assim, a gente consegue destinar corretamente. Isso, como eu disse, entra como subproduto, né? Aquilo que é resíduo para mim, ele serve como matéria-prima para outra pessoa. Então, eu consigo comercializar e ter esse valor comercial, né? Consigo comercializar, ter o valor comercial e agregar o quê? Lucro para a própria empresa. Porque até então tinha esse estereótipo que resíduo era só problema para as organizações. Não é. Eu vejo como uma solução, né? Hoje, tudo, a gente aproveita tudo. Até, por exemplo, a poeira. O processo vamos colocar aqui, um incinerador, ou às vezes um forno rotativo, né? Você tem ali partículas, material particulado, né? Então, esse material particulado, ele pode ser pego ali no filtro de manga, ou no próprio precipitador eletrostático. Então, tem como reaproveitar isso aí em processo industrial. Então, nesse ponto, seria isso. Como eu disse, nas nossas casas, acho que a gente tem que ter um papel de educação ambiental e parar de colocar a culpa nas autoridades, né? Fazer participações comunitárias também, no caso, por exemplo, de orçamentos participativos, né, que discute muito bem a questão das coletas, né, seletiva. Muita gente fala assim, perto da minha casa não tem coleta seletiva. Pergunta se cidadão, se ele já participou de uma reunião de associação de bairro. Eu acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que tem que ter também um planejamento ambiental efetivo, a valorização e o papel do cidadão, né? Fazer suas reivindicações, né, sobre esses planos de melhoria. Oi, Wellington, ótimo, ótimo. Você até extrapolou aí para a questão da educação ambiental, isso é muito bom. Gente, o professor Danton está na sala porque vocês me convidaram, eu já estou aqui com as perguntas, e aí, se o Danton quiser assumir, pode. Se não, eu continuo por aqui. Eu estou esperando liberar. Ah, perfeito, Danton. Tá? E liberar a imagem também. Gente, me façam um favor. Perfeito, ótimo. Danton. Fique à vontade, assuma a batuta. Não, tudo bem, pode continuar, Kelly. Eu só vou fazer alguns comentários, certo? Tá? Então, primeiramente, né, dar os parabéns ao Wellington. Né, gostei muito, né, da abordagem feita por ele, né, muito didática, né, apresentando de maneira bastante simples e objetiva, né, algo que é tão importante, que é a questão da gestão de resíduos sólidos. Eu gostaria de dizer o seguinte, que, na realidade, eu venho atuando na área de gestão ambiental desde 1995, né, e com uma ênfase especial para os resíduos sólidos siderúrgicos, quer dizer, industriais. Né. Também tive a felicidade e a oportunidade, em 2008, 2009, me envolver com a gestão dos resíduos do serviço de saúde, quando nós desenvolvemos o plano de gestão da Santa Casa de Ouro Preto. Tá certo? Então, eu também digo o seguinte, Wellington, tá? Quando a gente fala em gestão de resíduos sólidos, a primeira coisa que surge é exatamente a tipologia. E eu costumo colocar, né, a tipologia, na realidade, em 3 categorias ou 3 tipos. Quando a gente fala em lixo comum,
né, que aí pode ser domiciliar, serviços em geral, né, instituições, né, os resíduos também do serviço de saúde, tá certo? E os resíduos industriais. Então, em função dessa tipologia, né, certamente, né, esses resíduos vão exigir uma gestão diferenciada, tá certo? Seja em função do tipo de resíduo, assim como a destinação ou utilização desse resíduo. E aí entra a história dos aterros, né? Que é o aterro sanitário e o aterro industrial, que são duas obras de engenharia diferentes. Tá? E eu também costumo chamar a atenção para o seguinte: quando a gente pensa em utilizar o resíduo sólido, em especial o resíduo sólido industrial, tá? Como matéria-prima para outros processos, tá? É importante que a gente tenha duas informações sobre esse resíduo. É classificar bem o resíduo, e aí eu estou dizendo em termos de composição, quer dizer, o que é esse resíduo, e também a quantidade gerada desse resíduo. Tá? Que muitas vezes as pessoas, a sociedade tem uma ideia equivocada. Às vezes aquilo que a sociedade acha que é uma grande quantidade, tá? De repente não é uma quantidade suficiente para transformar aquele resíduo, tá? Em um subproduto ou matéria-prima para um outro processo, né? Nós já vivemos isso, por exemplo, com a lama vermelha na metalurgia do alumínio, da Alcan, em que, na realidade, nós, na universidade, fizemos um trabalho e desenvolvemos, inclusive, né, tecnologia para mostrar que aquela lama vermelha seria matéria-prima para a fabricação de cerâmicas. Tá? No entanto, a quantidade gerada e a logística para movimentar esse resíduo, né, não viabilizava esse resíduo enquanto matéria-prima para essa indústria. Então, né, são aspectos que precisam ser tratados de forma bastante criteriosa, tá? Porque se o resíduo vai se transformar em matéria-prima, é fundamental, tá certo, que ele cumpra, né, a mesma logística dos produtos. Então, por exemplo, um produtor de aço, ele tem que entregar um aço numa certa especificação e uma quantidade, e numa periodicidade. Se você quer fazer do resíduo siderúrgico, por exemplo, né, matéria-prima para outro processo, você vai ter que se enquadrar nessa logística. Então, é dizer, né, que, em função da tipologia, a gestão vai ser necessariamente diferenciada. Tá? Para fechar aqui, eu vou fazer uma consideração e uma pergunta para você. A outra consideração é a seguinte: você mencionou durante o minicurso a reciclagem e a coleta seletiva. A reciclagem eu quero ajudar, né, contribuir, dizendo o seguinte, né, a melhor maneira de ilustrar, inclusive, a reciclagem é relativa à reciclagem do alumínio. Tá? E eu costumo dizer que a reciclagem do alumínio ela é perfeita exatamente para a gente ilustrar, né, o que representa o tema do nosso programa, que é a sustentabilidade socioeconômica e ambiental. Né? A reciclagem do alumínio permite exatamente você identificar esses três viés. Tá? Resultados econômicos, resultados ambientais e resultados sociais com a reciclagem do alumínio. Tá? Então, eu queria dar aqui um testemunho, né, de que a reciclagem, né, que é uma forma de gestão, tá certo? De resíduo, tá certo? Ela tem realmente esse impacto econômico, ambiental e social. Tá? Agora, a pergunta, né, você também mencionou e colocou aí muito bem a questão da coleta seletiva. Tá? A minha pergunta para você é exatamente a seguinte: no seu ponto de vista, quais seriam as principais dificuldades para implantar uma coleta seletiva? Principais dificuldades? A sua visão. Por exemplo, se for num condomínio, eu já tive essa experiência com os meus alunos do curso técnico em ambiente, é com relação à disponibilidade das pessoas. Você pegar, por exemplo, tentar colocar todo mundo no mesmo horário para fazer um trabalho de educação ambiental para a implantação da coleta seletiva, isso é difícil demais. Hoje, com as mídias, né, com a educação 4.0, isso aqui eu acho que seria um pouco mais fácil, a questão da tecnologia. Então, isso aí eu acho que é uma lacuna, você tentar pegar todo mundo no mesmo horário. Agora, no setor industrial é mais fácil, porque isso acaba gerando receita, né?
e acaba gerando receita. Você vai fazer a coleta, vai destinar, e então eu acho dificuldade seria, principalmente, você ter a aceitação das pessoas. A aceitação tem, mas pegar todo mundo no mesmo horário. E a outra coisa é a participação efetiva da população, né, no caso aí de um orçamento participativo, que são as reuniões abertas para a população participar, né, os moradores, associação de bairro, e também tentar pegar todo mundo no mesmo horário. Eu acho assim, mesmo quando tem o orçamento participativo, eu já vi aqui no bairro, moro em Belo Horizonte, tem as faixas, né? Sim, as regionais, as prefeituras fazem o chamamento, a convocação, e tem uma pouca adesão. Então, muitas das vezes, as pessoas falam que não tem coleta seletiva, mas nem procuram informar como que poderia ter, né? O que é necessário para ter. Muito bem. Realmente, né, o aspecto que eu também considero de maior dificuldade, que você mencionou aí, né, é a mobilização da sociedade. E a mobilização passa necessariamente pela educação ambiental e também pela gestão, né? Que a gente não pode esquecer que o ser humano pratica muito uma lei universal, que é a lei do menor esforço, tá certo? Sim. Então, quanto maiores forem as facilidades para que a sociedade, né, se aproprie da coleta seletiva, melhor. E isso passa pela gestão, tá certo? Mas o ponto de gargalo também é exatamente a questão da mobilização e da educação ambiental. Os gestores públicos, né, cometem muitas vezes equívocos nesse sentido, tá? Porque eles se preocupam muito mais em instrumentalizar o processo de coleta seletiva do que mobilizar para o processo de coleta seletiva. Então, o pessoal está muito preocupado em colocar lixeira colorida, essas coisas todas, né? E muitas vezes não identifica os locais apropriados e, principalmente, né, chama a atenção da população para o que aquilo tem de resultado para a própria população. Então, a mobilização ela é realmente o grande gargalo hoje para a implantação da coleta seletiva. Mais uma vez, parabéns. Parabéns aí. Sim. Eu quero, inclusive, reforçar isso que você disse antes de você parabenizar o Wellington. Quando eu fiz a provocação no início da palestra, era justamente isso, né? Que muitas vezes, né, existe um movimento amplo aí, mas que não mobiliza e eu digo mais, essa mobilização ela é da ordem da sensibilização e da conscientização. A gente não consegue conscientizar nada nem ninguém se a gente não sensibilizar, né? A pessoa tem que estar sensível, tem que estar afetada para aquela determinada situação. Então, à medida que eu estou sensível e reconheço a importância daquele determinado comportamento, ele vai ser efetivado. E aí, quer dizer, existe um investimento, inclusive financeiro, muito grande, né, das lixeiras coloridas, às vezes algum tipo de sinalização, mas, de fato, às vezes a pessoa nem reconhece, coloca ali vermelho. O que é o vermelho? Verde. Então, mais do que isso, né, e uma outra coisa que o Wellington disse, né, dessa separação que a gente faz em casa. Ok, eu já escutei várias vezes as pessoas perguntarem, eu separei, mas depois vai tudo para o mesmo lugar. Inclusive, tem algumas perguntas aqui. Então, assim, como lidar com isso? Não é por isso que eu te perguntei da compostagem, não é por isso que eu te perguntei de outras formas que a gente tem de lidar. E isso, precisa, na minha concepção, precisa começar da casa da gente, para depois a gente pensar no âmbito da gestão pública e das indústrias, enfim, e do mundo, né? E de ter um planeta melhor. Bom, eu volto para você fazer seu agradecimento que eu te cortei, o Danton, ou se você preferir, a gente pode aqui juntos fazendo as perguntas para o Wellington e conseguir, né, para ele responder, em alguma medida a gente também pode considerar, e depois a gente faz o agradecimento geral. O que te parece? Isso mesmo, tudo bem. Pode então, conduzir as perguntas aí, Kerry. Então, vou lá. Então, primeiro, um agradecimento aqui, tá, Wellington, da Thaís Marques Duarte. Ela diz assim, gostei muito, professor Wellington, e gostaria de saber se teria um material em PDF
para nos repassar sobre o assunto. Parabéns. Sim, quem quiser, depois eu vou disponibilizar meu e-mail, eu passo tranquilamente. Isso aí é domínio público. Perfeito. Ainda a Thaís Marques Duarte, ela pergunta, olha que pergunta interessante, como as indústrias devem proceder com a logística reversa de baterias automotivas quando a quantidade é pequena? E aí ainda uma outra. Uma das dificuldades é a necessidade de emissão de MTR. Perfeita pergunta. Tá. No caso, por exemplo, baterias, é procurar o fabricante que está, né, passando. É igual, por exemplo, você trabalha com vasilhame de tinta ou de resina. À medida que foram acabando, mesmo com a própria geração desse material que você utilizou, você tem que procurar o fabricante e estar enviando. Porque todo mês, aquilo que eu disse lá no início da apresentação, tem uma estocagem que é temporária. Quando você faz o relatório ambiental, você tem que declarar tudo ali, né? Isso acontece muito, por exemplo, com lâmpadas fluorescentes, né? Espera juntar uma quantidade, né, para estar enviando aí para a empresa que faz a reciclagem do mesmo, né? Isso aí também é uma prática de logística reversa, né? Você não vai, por exemplo, gastar o transporte aí para estar enviando 1, 2 materiais. Você tem que esperar juntar uma quantidade boa para estar mandando aí para a empresa fazer a descontaminação dos mesmos. Isso entra com bateria de carro, como pilha, pneu, é a mesma coisa. Ok, Wellington. Eu estou aqui com duas perguntas que elas remetem à questão dos lixões. Eu vou fazer Sim, por parte, poderia juntá-las, mas eu considero que eu vou fazer ela mais particionada para facilitar para você. Uma delas é da Adriana Rodrigues e a outra, Placiano Viana. Em questão aos aterros sanitários sobre a população acima de 20 mil habitantes, se o município não tem seu próprio aterro, é compartilhado com outro município, correto? sim. Existe um limite de contingente para o município receptor ou depende do tamanho do aterro? Não, é consórcio. Isso aqui entra, por exemplo, uma empresa aqui em Betim, que chama Essência Soluções Ambientais, e lá tem um aterro classe 1 e um aterro sanitário. Então, essa empresa, ela pega resíduos daquela região toda ali, ó, São Joaquim de Bicas, Igarapé, Betim, que mais? Parece que tem mais alguma aí, vou tentar lembrar. Fugiu o nome aqui. Então, Ok. isso aí não tem limite, não tem nada, não. O Porque aí importante é diminuir a educação ambiental, né? Eu sou dessa linha também, Wellington. Às vezes a gente está muito preocupado, porque é uma coisa que, para quem lida com isso, a gente buscar essa questão mais técnica mesmo, enfim. Mas existe um antes aí, né? E aí, como dito pelo professor Danton e por você, a educação ambiental ela é um dos elementos de suma importância e agora outro dia a gente inclusive comentava sobre isso, não é que a educação ambiental passa a ser, né, daqui a algum tempinho vai passar a ser obrigatória, de fato. Agora, aí resta saber, uma educação ambiental crítica. É importante a gente pensar. Eu sei que a gente tem muitos representantes das instituições de ensino, e por isso que eu estou voltando nessa parte da sensibilização, da conscientização, da interpretação e percepção ambiental, porque a gente precisa também dar uma visada mais crítica na educação ambiental que existe, né? Nas escolas, enfim. Mas voltando aqui. Placiano Viana, gostaria de saber qual o seu entendimento quanto ao tocante do impacto social dos lixões. Olha, muito bom. Quando são finalizados ou convertidos em aterros sanitários, aí em aterros sanitários. Bom, né? Então, o primeiro ponto aí da pergunta. Na vida dos catadores que viviam apenas do que conseguiam obter do lixo. Né? Então, eu entendo assim, essa pergunta, ela é impacto geral, ok. Então, na sua percepção, qual que é o impacto geral dos lixões? E depois,
especificamente para os catadores, que não é, enfim. Ó, a própria lei, a 12.305, ela fala, né, da extinção dos lixões. O que eu vejo? A responsabilidade, a gestão, elas são das prefeituras. Então, as prefeituras, elas têm de o quê? Incentivar associações, né, para a profissionalização desses catadores de materiais reciclados, porque até então aquilo ali era o que? Era a sobrevivência dessas pessoas. A gente, desde, como eu disse aqui, olha o tamanho do nosso país, dimensões continentais, tem muitas cidades que ainda não existe fiscalização, né? Então, os lixões, a gente sabe dos impactos, ambientalmente, prejuízos, né? Proliferação de vetores, doenças, acidentes, então, tudo isso aí tem. Agora, a responsabilidade, nesse caso, por estar incentivando, apoiando, né? Fazer uma gestão compartilhada, tanto com uma parceria público-privada, eu acho que seria mais interessante, né? Aí você tem a profissionalização e oportunidade para todos. Posso fazer uma complementação? Claro. Pode? Nesse caso dos lixões, né? Por exemplo, eu sou radicalmente contra a existência dele. Inclusive, de acordo com a lei, né, desde 2014, a gente já não deveria ter mais lixões. Isso. Né? De acordo com a lei. Tá? E respondendo a moça aí é o seguinte, né? Eu não vejo que a eliminação dos lixões venha a causar problemas para a população carente, desde que, tá certo? A criação de um aterro sanitário não inviabilize, tá, exatamente a formação de cooperativas que continuem, né, trabalhando a coleta seletiva, tá? E aí sim, através da cooperativa, você está criando a profissionalização, né, dessas pessoas. E o que é mais importante, tirando essas pessoas de um local totalmente insalubre. Então, antes de ser um problema econômico, é um problema de saúde pública. Lixão é problema de saúde pública. Tá certo? É isso mesmo. Gera vários... Eu sempre falo, professor Danton, professora Kerr, tem algumas coisas que ninguém quer perto de casa, né? Presídio, cemitério e aterro sanitário. Ninguém quer isso, né? Porque tem a desvalorização imobiliária, tem o impacto ambiental, mas são coisas necessárias, né? O senhor falou muito bem aí dessa questão da profissionalização dos catadores, a questão insalubre. A prefeitura, se ela assumir, ela também ela pode gerar vínculo empregatício aí nessa situação, né? Então, eu acho melhor ter essas cooperativas, essas associações, né? Fazer esses repasses, parceria público-privada, aí você consegue fazer uma gestão legal, né? Porque os lixões, eles são crime ambiental, a gente sabe disso, e o ambiente também não é bom, né? Tem mais alguma aí? Tem sim, perfeito. Só um minutinho aqui. Ainda do Palaciano, ele coloca, uma vez que em quase a totalidade são pessoas abaixo da linha da pobreza e que não veem o lixo como um problema, e sim como uma fonte de renda. Por fim, você já ouviu falar em Emílio Eninger? Se você não, eu vou falar. Não. Não? Então eu te falo. Primeiro, o Emílio, ele é um notório pesquisador da questão do lixo, né? no Brasil, no mundo, e ele traz, inclusive, uma perspectiva para além da saúde pública, ele traz também os aspectos psicológicos e sociológicos da questão do lixo. Tem um documentário, para quem ainda não conhece, esse pesquisador, que chama-se Emílio Eninger, eu não sei se pronuncia dessa forma, mas eu já tive a oportunidade de estudá-lo, de fazer conexões com ele, e é brilhante. Que é o nome, né, do autor, Emílio Eninger, depois eu posso até digitar, um observador de resíduos. Então, vale a pena para quem não conhece, não é?
E corroboro com a fala do Danton acerca da questão das cooperativas, concordo plenamente nesse sentido, das associações, dos catadores recicláveis, mas assim por uma outra via, não que... Então, não deveria existir, na verdade, isso não deveria existir, concordo plenamente. A próxima pergunta, espero ter respondido, tá, Placiano e Adriana? A próxima pergunta, Wilson Araújo. A queima dos resíduos de produção de um tipo de carvão, resultante em forma de tarugos, pode ser solução viável para a redução dos resíduos? Desde que a empresa tenha um processo de controle ambiental do ar, não tem problema não. Porque, por exemplo, um incinerador pode ter frutos de manga, precipitador eletrostático, que ajuda na separação de material particulado com os gases, né? Ou mesmo um lavador de gás. Na verdade, a incineração, ela diminui a questão dos resíduos, né? Ela diminui. Pode, claro, professor. Posso te ajudar? É aquilo que eu falei, né? A pergunta dele é interessante. E aí a resposta que eu dou é exatamente a seguinte. Antes de pensar, né, o que fazer com o resíduo, eu preciso saber o que é esse resíduo. Então, a classificação, a análise química, a composição desse resíduo é que vai, né, possibilitar eu vislumbrar alguma aplicação ou destinação adequada para ele. Ou seja, no caso que ele está colocando, transformar ele, de repente, num subproduto ou numa matéria-prima para um outro processo. Isso passa pelo conhecimento detalhado do resíduo. E, na prática, tem uma grande dificuldade para isso. Por quê? Porque, normalmente, o ideal é que, no momento que o resíduo fosse gerado, ele fosse segregado, ele fosse separado, tá certo? Exatamente para que você pudesse classificá-lo de forma adequada. O que não ocorre. Normalmente, a gente mistura tudo, e aí depois fica difícil de separar. Professor, só complementando aí, a questão do tratamento também que eu coloquei lá atrás, né? Primeiro, a gente tenta realizar o tratamento, ou se for uma descontaminação, né? Primeiro tem que ter a análise física e química deste resíduo, né? É lógico. Mas hoje, com relação à própria incineração, existe muito bem aí o controle desses gases. Até um passado recente, a gente tinha problema com relação a dioxinas e furanos, né? Que são elementos cancerígenos. Mas, até então, é uma prática legal. Mas o senhor falou muito bem aí da questão do tratamento. Aí volta a dizer a educação ambiental de novo, questão da coleta seletiva, né? Falar as mesmas coisas, a gente não pode cansar, né? Enfim. Wellington, tem uma pergunta específica, depois, se você quiser, inclusive, responder por e-mail para a pessoa, eu até considero, tá? Uhum. É da Luzia Maria. Ela coloca duas questões aqui. Gostaria de explanações sobre resíduos da construção civil. E qual a lei que proíbe os lixões? Tá. A lei é a 12.000... Primeiro, vamos lá. Com relação ao resíduo da construção civil. Os resíduos da construção civil, de acordo com a NBR 10.004, é classe 2B. Né? Esses resíduos, eles devem ser reciclados, o correto. Né? O município que tem lá uma unidade de reciclagem em entulho, esses resíduos devem ir para lá, ele é beneficiado e tem a fabricação de ecoblocos. Isso é uma prática sustentável, total. Belo Horizonte tem isso, tem algumas cidades que eu já vi que tem também, não sei aonde que ela mora, né? Mas ela pode pesquisar aí um local mais perto para estar enviando a reciclagem em tudo. Com relação aos lixões, a lei é a 12.305, Política Nacional de Resíduos Sólidos. Lei 12.305 de 2010. Ô, Luzia, só complementando aí, viu, Hélio? Está ajudando a Luzia aí. Nós temos no programa, tá, uma dissertação de mestrado, que eu tive a oportunidade de orientar, tá, a Adriana, que vai tratar exatamente do chamado RDC, que são os resíduos de demolição da construção civil. Tá, ok? Então, ela pode acessar essa dissertação de mestrado no nosso programa. Está no repositório da UFOP e pode entrar na página do programa. Eu vou pedir que a equipe técnica coloque aí para a gente o e-mail do programa. Lá vocês têm acesso às dissertações que foram alocadas no repositório da UFOP.
Então, pela página do programa, tem ali um acervo eu vou pedir desculpa, que está passando um carro aqui na frente, mas assim, de documentos que podem ser acessados. Tem uma pergunta assim, que é bem bacana, que é do Yuri Correia. Pensando, e assim, uma coisa que eu senti falta também, e bacana que a gente vai poder falar. O Yuri Correia diz: Wellington, pensando no momento atual que estamos vivendo, em uma pandemia, né, devemos ter um cuidado especial com o nosso lixo ou doméstico mesmo, ou descartá-lo. Então, ele pergunta quais os cuidados e como que é esse descarte nesse momento peculiar. Com relação aos cuidados, né, a separação, identificar, não, assim, não tem muito o que fazer, né, gente? Infelizmente. Por exemplo, se a pessoa, o resíduo de banheiro, ele é um lixo não reciclável, é rejeito, considerado rejeito. Todos os materiais, eles devem ser identificados, né, e para quem for coletar, acabar destinando aí para os aterros, né? Se for no caso, caminhão de lixo pega, identifica, e porque não existe muito esse controle quando a pessoa pega o lixo e coloca, eu falo principalmente com relação aos garis, pessoal que trabalha no caminhão, né? Enfim, é uma situação complicada, mas a identificação de todos os resíduos é o mais importante. Tá? Perfeito, Wellington. Eu, da minha parte, agradeço, parabenizo. É uma satisfação trabalhar com você e tê-lo, não é, nesse momento aí da minha condução, da minha contribuição ao Programa de Sustentabilidade Socioeconômica e Ambiental. Eu passo a fala, né, ao professor Danton para a condução da mediação e agradecimentos, e logo depois do professor Danton retomamos para o Rafael. Mais uma vez, parabéns, Wellington, né? Gostei da iniciativa, acho que veio no sentido realmente de tratar um assunto que é extremamente importante e, como eu já disse, né, uma abordagem muito prática, né, muito objetiva, tá certo? Mostrando facilidade, inclusive, de trabalhar com esse material todo, tá certo? Então, parabéns, fico feliz, fico satisfeito, né? E estamos juntos aí nessa empreitada. E aproveito aqui, né, porque eu vi que um dos participantes, o Roberto Emerico, né, para deixar um abraço para ele, né, lembrando dos nossos tempos de PUC, tá certo? Um grande abraço para você, Roberto. Tá? É isso aí, professora Kerley. Que bacana, Danton, o evento, um momento de reencontro também, né? De amigos, colegas, pessoas que a gente quer conhecer mais. Olha, gente, tem sido um prazer para mim. Eu quero, inclusive, tornar público, algumas pessoas têm mandado mensagem no meu e-mail, no e-mail do programa, e eu fico muito grata da participação de vocês. Fiquem à vontade, podemos, não é, estender essa discussão ao longo do ano. A semana foi acho que uma providencial para a gente tomar iniciativa, mas a gente tem um evento que acontece, eu, Danton e o Wellington, uma vez ao mês, que chama-se Diálogos, Sustentabilidade e Saúde, Sustentabilidade e Bem-Estar, bem na lógica aí da saúde ambiental também. E ele acontece sempre às terças-feiras, às segundas terças-feiras do mês, às 19 horas. É aberto, é um evento aberto à participação da comunidade, empresa, então, quem queira participar. Temos tido aí uma visada tanto nacional quanto internacional, depois, se o Wellington quiser comentar um pouco, rapidamente, e estão convidados. E aí o Wellington vai colocar o contato dele. A nossa equipe, né, sou eu, Danton, o Wellington e o Júlio. O Júlio pode, inclusive, colocar aí o e-mail do evento, mas já, ou o próprio e-mail do Wellington, porque o Júlio é que nos ajuda aí nessa condução da parte mais prática, da parte técnica, né, vamos dizer assim, do projeto, mas estão convidadas e convidados a compor conosco e
e a gente abrir para uma discussão que a gente já tem pensado que tem que acontecer o ano todo, né? Então, a semana ela vem como mais uma oportunidade de marcar, não é, a importância das questões ambientais, né, sejam elas das mais variados temas, mas a gente tem tido esse cuidado de todos os meses, na medida do possível, a gente também estabelecer essa possibilidade interativa. Quer comentar, Wellington? Sim, rapidinho aqui. O nosso evento de diálogo, sustentabilidade e bem-estar, ele é um seminário que ele acontece uma vez ao mês, né? Uma terça-feira, a gente faz a programação, a oportunidade de trazer convidados que têm interligação, né, conexão a assuntos relacionados à questão da sustentabilidade socioeconômica ambiental e também da questão do bem-estar. Nós começamos no ano passado, né, parece que foi em outubro, né, o primeiro palestrante foi a professora Magda, que ela é lá do Ceará, é uma geógrafa, ela é doutora e especialista aí na questão da sustentabilidade 4.0. Nós recebemos também a secretária de Meio Ambiente, a doutora Marília, que falou sobre a questão ambiental do Estado também. Depois nós recebemos o Cláudio, que é um professor de Angola, que teve uma contribuição muito boa também com esse projeto, né? Ele ministrou com relação à sustentabilidade lá em Angola, foi muito legal. Esse ano, o nosso colega, o Flávio Andrade também, que ele é meu colega do programa, ele palestrou. Nós tivemos aí o outro colega nosso, o Hélio, falando sobre o marco de saneamento, foi muito participativo, muito bom. E a gente, né, faz os contatos, geralmente, nós reunimos a professora Kerler, o professor Danton e o Júlio, né, a gente escolhe os temas, os palestrantes, aqueles que querem participar também, pode fazer contato conosco e a gente abre a discussão. Pode ser com organizações não governamentais, setor empresarial, segundo setor, o setor acadêmico, né, associações, né? Então, a sustentabilidade aí é para todos, quem quiser participar. Movimentos sociais, é importante. Todo mundo aí que quiser, a gente pode fazer, não tem custo, o ambiente é totalmente virtual, né? Então, tem dado certo essa proposta nossa e tem sido muito boa, gratificante para nós. Convite feito. Passamos. Quer comentar, Danton? Para encerrar a minha participação, é exatamente, né, chamar a atenção para esse evento que a gente faz mensalmente, né? E, como o Hélito colocou, né, é online, certo? Sem custo nenhum, né? E quanto maior o número de participantes, né, melhor para nós, certo? O tema do nosso programa de sustentabilidade é extremamente amplo, então cabe praticamente tudo, sobre as mais diversas abordagens. Então, é isso aí também. Eu reitero o convite para que os participantes dessa Semana de Meio Ambiente também venham a ser participantes, né, dos nossos seminários.